é que a ressurreição é o retorno da vida espiritual e a reencarnação é o retorno no corpo físico, em que a individualidade e a personalidade trabalham em favor do progresso da criatura humana. E você se referiu que Jesus teve a sua aparição no domingo a Maria de Magdala e a outras mulheres. Qual a explicação do Espiritismo? Que aparição é essa, Divaldo? Ele voltou em corpo espiritual. A morte não desagregou as suas partículas. Ele continuava perfeitamente vivo, de tal forma que ela supôs, estando ele de costas, que era o jardineiro. Tão física era a sua aparência. E quando mais tarde Tomé, que não havia participado da primeira aparição e ficou suspeito, magoado, quando ele aparece a Tomé e diz: toca, para que tu vejas que sou eu. E Tomé toca-lhe a chaga entre a terceira e a quarta vértebra do lado direito, que a lança de Longinos havia aberto no seu peito, para poder apressar-lhe a morte, ele que já estava morto. É que a imortalidade da alma oferece-nos o espírito com todas as características da sua última existência planetária. Muitas vezes, mediante a ectoplasmia ou a materialização, tão físico quanto qualquer corpo físico. Nas experiências mediúnicas de Richer, de Crookes, de Lombroso, de Schilling-Notzing, e aqui no Brasil, através de Peixotinho, de Fábio Machado e tantos outros, como do venerando Francisco Cândido Xavier, os espíritos apresentavam-se em corpo somático, de se sentir a temperatura, de medir a pulsação e os batimentos cardíacos. Então volta Jesus em toda a plenitude, para que não se supusesse que era um fantasma, que era uma alucinação. Sou eu, toca, vê que sou eu. Divaldo, e por que Jesus teria dito a ela, a Maria Magdala, não me toques, ainda não subi ao meu Pai? Porque ele foi às regiões inferiores da terra. E, naturalmente, o perispírito impregnou-se daquelas vibrações deletérias. Ele podia muito bem manipular aquelas energias, mas ela, ao abraçá-lo, poderia contaminar-se. E ele, ainda não tendo ido estar nas regiões sublimes, não lhe poderia transmitir aquele fluido cósmico superior a que ela estava acostumada. Porque o primeiro passo dele foi o amor a Judas, ao traidor. É esse amor que a mim me comove. Seja qual for o gravame, o amor sublima-o e põe-se acima de toda e qualquer situação. Como diria Buda, a primeira fase é a compaixão, depois a amizade, por fim o amor. Por isso, ele teve o cuidado de deixar que ela, ao aproximar-se, viesse a captar aquelas energias. Aliás, a Igreja Católica tem uma imagem muito curiosa. É bom fazer esse paralelo. Quando no mês de maio, a Igreja diz que no último dia 31 de maio, Nossa Senhora desce ao purgatório e com o escapulário resgata uma alma. É uma simbologia muito bela, porque os espíritos nobres realmente vão às regiões infernais, entre aspas, aos purgatórios, aos umbrais, para resgatar os infelizes que se arrependeram, para aqueles que estão em sintonia agora com o bem e não sabem como dali afastar-se. Os espíritos nobres vão em busca e trá-los para regiões menos dolorosas, onde eles são beneficiados e transferidos para as regiões onde progridem e se preparam para futuras reencarnações. Divaldo, lendo as narrativas do Evangelho, nota-se a determinação de condenar e de matar Jesus. Por que tanto temor de todo o sinédrio com a presença de Jesus? Porque a verdade é temerária. Eles viviam do comércio que realizavam no templo. E aquela chegada de Jesus ao templo, dizendo que não era um local de comércio, era a casa de Deus. O pânico que se fez entre eles, derrubando as mesas dos cambistas, tudo aquilo prejudicou economicamente ao sinédrio. Segundo Giovanni Papini, numa obra belíssima sobre a vida de Jesus, ele faz uma análise da ociosidade dos sacerdotes, dos milhares de sacerdotes que viviam às expensas da exploração do templo. Havia para qualquer circunstância um holocausto, desde a matança das pombas até os animais de grande porte, para poderem libertar-se dos seus crimes, como ainda existem alguns arraiais. Então Jesus veio e demonstra que não é isso.
Não será o holocausto de um animal que limpa a culpa de um indivíduo, será a sua transformação moral, a ação do bem dedicada às demais criaturas. Então se tornou uma ameaça, porque a partir daquele momento as pessoas começariam a despertar. E era necessário, primeiro, impedir que esse homem, todo o amor, que estava na situação da verdade, portanto, sem o querer, contra o farisaísmo, a hipocrisia, a dominação arbitrária das consciências, uma governança de natureza venal, como ainda ocorre no mundo, este homem era um perigo. Ele teria que morrer. Como muitas vezes vemos hoje na Terra, ainda nos conciliábulos do mal, em determinadas situações políticas, em que se matam, não apenas da vida física, mas se mata desmoralizando o indivíduo, fazendo afastar-se do meio social, aniquila-se-lhe a honra para poder matar-lhe o ideal que existe nele. Então, era inevitável que matassem o corpo de Jesus, não a ele. Divaldo, agora nós vamos precisar fazer um pequeno intervalo e voltamos, e você continua na sintonia do programa Transição. Do livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Entre na sintonia da Boa Nova. Receba todos os meses em seu endereço a Revista Internacional de Espiritismo e o Jornal O Clarim. Comprove você também porque milhares de leitores recomendam nossas publicações. Com um simples clique, conheça a editora O Clarim e adquira nossas publicações e produtos. Acesse www.oclarim.com.br. Mais fácil, prático, seguro e rápido. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje o tema é Páscoa, que é o dia de hoje. Eu vou perguntar aqui para o Divaldo, durante 40 dias, Jesus permaneceu com os apóstolos. Inclusive você contou a experiência de Tomé, que aconteceu nesse período. Por que esses 40 dias ainda entre nós? Para poder demonstrar que se tratava de uma realidade, a vida espiritual. Se ele houvesse aparecido exclusivamente aos apóstolos, poderia ser suspeito, porque todos o amavam de uma ou de outra forma. Então ele vai aparecer também a 2 viajantes na estrada de Jope, de Emaús, retificando. Ele aparece, dialoga durante o dia inteiro. A posteriori, ele aparece também diante de 500 testemunhas na Galileia. Por isso ele passou todo esse período, ora aparecendo na Galileia, comendo peixe com eles, ora na própria Jerusalém, ora em Emaús, mais tarde em outro lugar, para demonstrar que não se tratava de uma alucinação, como diríamos hoje em termos de psicologia e de psiquiatria, nem também de uma fantasia ou de uma fraude proporcionada por aqueles que acreditavam. Divaldo, e tem também um fato ocorrido com a ascensão de Jesus. Como explica o Espiritismo, né, quando diz que ia se retirando deles, sendo elevado para o céu? O seu corpo não era material. Estando ali, era um corpo espiritual condensado. Então ele quis demonstrar a sua glória, o poder de que estava investido. E à medida que todos o contemplavam, ele se foi transformando num foco de luz e diluindo a condensação da energia que estava resfriada. Usemos a expressão einsteiniana. Matéria é energia condensada ou resfriada.